estranho acontecendo. Todo mundo sabe que nossa igreja, todo primeiro domingo do mês, nos cultos das 9 e das 11, nós celebramos a ceia do Senhor, bem como no terceiro domingo, no culto vespertino às 19 horas. Eu não sei de quantas ceias eu já participei. Nem você sabe de quantas ceias você já participou. Se você é novo na fé, talvez você possa se lembrar. Mas se você é antigo na fé, não dá para saber. E o grande desafio de nós, pastores, é como fazer dessa celebração um evento significativo. De igual modo, para todos os participantes, é um desafio como tomar esses elementos da ceia, pão e vinho, de uma maneira que não seja meramente repetitiva. A primeira coisa, portanto, devemos lembrar que esta ceia da qual agora participamos teve um início absolutamente dramático. É importante a gente ter em mente isto, porque nós não temos uma boa relação com a pessoa de Jesus. Muitos de nós pensamos assim: bem, ele era Deus, se tornou homem, veio ao mundo e morreu em nosso lugar. E é totalmente verdadeiro isso. Mas toda morte tem um componente junto indispensável, que é o sofrimento. Nós temos uma dificuldade de compreender essa dimensão do sofrimento. Jesus sofreu. Muitas vezes já destaquei esse detalhe que só o evangelista Lucas, que era médico, nos dá. Que tal foi a sua agonia no Getsemane, que o suor dele não vertia água, vertia sangue. Então é importante salientarmos que Jesus sofreu, como qualquer um de nós sofre numa enfermidade, num corte no corpo, na perspectiva do fim. É neste contexto, portanto, da perspectiva do fim, que Jesus reúne os seus discípulos e diz: estou indo embora. E o Evangelho de Mateus, capítulo 26, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, sobretudo esses dois, detalham essa celebração da ceia do Senhor. Penso que devemos sempre voltar, portanto, à leitura do Evangelho, para que nós compreendamos o significado que Jesus deu a esta ceia. Vou pedir para projetar então ali, não estava previsto, mas nosso pessoal é rápido, Lucas capítulo 22, verso 35 e 36. Você pode também abrir na sua Bíblia. Nós vamos entender, porque há uma expressão que Jesus Cristo usa, que tem sido, ao mesmo tempo, algo muito inspirador, mas também muito divisor. Especificamente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19, nós lemos: e pegando um pão, tendo dado graças, Jesus o partiu e disse: isto é o meu corpo. Vou até retirar daqui. Eu sempre apanho para tirar esse negócio daqui. Hoje eu não
escrevi antes. Jesus levanta o pão, claro que não foi esse, foi mais um, como esse está sobre a mesa aqui, decorativamente, um pão grande, que todo mundo dividia um pedacinho, cada um comia um pedacinho, era comum, mas vamos imaginar assim, e diz: isto é o meu corpo. Então eu quero falar hoje, em alguns domingos, sobre isto. Pão, corpo. Por que eu disse que isto é altamente divisor? Porque a maioria dos cristãos entende que quando Jesus fala, isto é o meu corpo, e hoje então, quando o sacerdote relê esse texto, e no caso do catolicismo o padre coloca na língua do fiel este pão, isto não representa o corpo de Jesus, não simboliza o corpo de Jesus, mas isto é o corpo de Jesus. A teoria teológica a esse respeito se chama transubstanciação. É a fé predominante no catolicismo romano, mas presente também em outras confissões religiosas, segundo a qual, por meio da oração de consagração, assim como Jesus fez e orou, graças te dou, quando isso acontece hoje, este pão se transforma no corpo de Cristo. No interior mesmo do catolicismo, alguns entendem que essa transformação é real físico-química, que pela fé, miraculosamente, o pão tem as suas propriedades alteradas para ser o corpo de Cristo. Mas também, no interior do catolicismo, muitos há que creem que essa transformação é espiritual e não efetiva, não físico-química. Mas no catolicismo tradicional, é de que há uma transformação físico-química, razão pela qual, inclusive, o fiel não põe a mão no pão, só o sacerdote. De fato, irmãos, esse texto é um desafio. É tão forte o desafio que já ouvi muitos relatos, até de intelectuais, que se converteram do protestantismo ao catolicismo por causa deste isto é. Então eu quero avançar mais alguns pontos e ao longo do dia de ontem fiquei refletindo sobre isso durante algumas horas. E concluí que a maneira de nós resolvermos este assunto é pelo ângulo da imaginação. Em outras palavras, Jesus diz: vamos nos colocar ali naquele lugar, bem diferente do nosso aqui, evidentemente. Havia uma mesinha de aproximadamente 20 centímetros de altura, era a mesa do mundo romano, inclusive entre os judeus. As pessoas, como os romanos, se sentavam de trás para frente, colocavam o seu corpo rumo à mesa e os pés para trás. É por isso que a mulher ungiu os pés de Jesus. Não tem nada a ver com a mesa de Leonardo da Vinci, nada a ver. Aquilo não existiu, aquilo não aconteceu, porque não tinha mesa naquela época, nessa altura. Eu me lembro, já contei isso aqui, quando fui à China, estive perto do Tibete e fomos a um restaurante tibetano, e foi muito difícil comer. Eu derramei parte da comida, porque a mesa era dessa altura. Como é que você senta numa cadeira, no caso normal, mas a comida está lá embaixo? No que você vai aqui, muita coisa acontece no meio do caminho. Foi terrível. Acho que eu não comi quase nada, tudo se perdeu. Agora, se eu tivesse sentado no chão, claro, seria muito mais tranquilo, embora talvez depois não me levantasse mais, mas é um outro capítulo. Então, vamos
tentar recapitular aquele momento. Estavam sentados talvez um pouco circularmente, a mesinha aqui, vamos chamar mesa de centro, vamos chamar assim, aqui, e aqui então os elementos da ceia. Nesse caso, já não era mais a Páscoa com o cordeiro, com as ervas, os legumes, já tinha sido retirada provavelmente, e ficaram ali apenas esses elementos, dois elementos do cardápio, o pão e o vinho. Nesse contexto então, Jesus naquela posição, ele então levanta o pão, o pãozão, aquele pão ali, e diz: isto é o meu corpo. Se a gente olha para esse texto e sai do território da imaginação, esse isto é, vira uma declaração doutrinária. E aí não temos como escapar à ideia da transubstanciação. Honestamente falando, isto é. Todavia, quando nós reconstituímos a celebração, ele diz: isto é, ou seja, olhem para isso daqui. Jesus estava vivo, não morto. Eles tinham que olhar para aquele pão e imaginar agora Jesus morto, mas ele estava vivo naquele momento. Por isso é muito pobre dizer apenas que o pão simboliza, o pão representa, o pão lembra. Como também é inadequado, é incorreto pensar que o pão é transformado em algo que não é, porque o pão continua pão, acabou a celebração e o pão continua sendo pão. Já lembrei isso aqui, que os que têm filhos, né, na idade de 8, 9 anos, quando a celebração aqui é feita, não é? Na minha infância, às vezes vêm as crianças aqui para pegar um pedacinho do pão. É interessante que no passado pastores repreendiam as crianças. Eram pastores batistas, mas no fundo eram católicos romanos. Porque aquilo ali é pão, nada mais do que pão, trigo. No caso de Jesus, cevada, pão de cevada. Então é importante a gente ter em mente esses elementos. Eu estou só introduzindo para falar então do pão, para entendermos este item que eu chamei do cardápio da ceia do Senhor. E vou mencionar apenas um aspecto hoje, no segundo culto um outro aspecto, e depois no terceiro culto, terceiro domingo outro aspecto, e vou alinhavando então outros aspectos. Se nós entendermos isto é o meu corpo de um modo literal, este pão, assim que é abençoado, ou eucaristiado, ou eu agradecido por Jesus, lá e agora pelo sacerdote, estou colocando de propósito a palavra sacerdote, isto é, quer dizer, se transforma em, que nos parece uma impossibilidade, não só físico-química, mas o pão a que Jesus se referia ainda estava vivo, estava ali ao lado deles, não podia ser transformado em outra coisa. Pensar que esses elementos simbolizam, representam, tem o seu lado bastante positivo, mas ao meu ver ainda empobrece a riqueza do texto. Então, a primeira menção que quero fazer, e eu peço aos irmãos paciência, iremos devagar, vou sempre repetir o que foi dito anteriormente, vou devagar para que cada um de nós compreenda isso cada vez mais firmemente. Todos nós sabemos que a ceia do Senhor substitui na liturgia cristã, desde tempos mais antigos, a celebração da Páscoa dos judeus.
Em Êxodo 12, nós temos a instituição, portanto, da Páscoa. Vou ler alguns versículos de Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vem as instruções em seguida. Verso 8: naquela noite, a noite em que o anjo do Senhor passaria para então livrar definitivamente o povo hebreu do cativeiro egípcio, comerão a carne do cordeiro ou do cabrito, assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Depois os judeus foram acrescentando pela tradição outros elementos. Isso aqui foi por volta do ano 1446 a.C. De novo vem algumas instruções. O texto vai prosseguindo com diversas instruções a este respeito. No verso 21, Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Aí vem de novo várias orientações e ali se deu a celebração da Páscoa dos judeus. Jesus então substituiu a Páscoa dos judeus pela ceia de Jesus. Os cristãos substituíram o sábado pelo domingo, a Páscoa pela ceia. Nós não temos que celebrar o sábado. O sábado é para judeu, não é para cristão. Infelizmente, há muitas pessoas que distribuem mentiras a este respeito, dizendo, por exemplo, que o domingo foi inventado pelo imperador Constantino. Absolutamente falsa essa afirmativa. Totalmente falsa. Sabe aquelas meias verdades que parecem verdades inteiras? De fato, no ano 324, Constantino declarou que o domingo era o dia do Senhor, em latim Dominus, palavra também usada para sol. Com isso ele, bom político que era, agradou os cristãos e os pagãos ao mesmo tempo. Mas os cristãos já adoravam no domingo. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, tomar a ceia. É uma maneira metafórica de dizer tomar a ceia. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Aí é uma história que os irmãos conhecem. Eu vou ler um trecho agora de um teólogo chamado Justino, apelidado Mártir, que escreveu no ano 107 uma epístola com os seguintes parágrafos. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois que o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de serem de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para se obtermos a salvação eterna. Quando as ações terminam,
saudamo-nos uns aos outros com um ósculo, isto é, um beijo. Em seguida, leva-se àquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, em nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos que estão presentes o pão, vinho e água abençoados, e levam também aos que estão ausentes. É a descrição mais completa que nós temos de um culto de celebração da ceia do Senhor no ano 107, quando ainda nem havia templo. Eram reuniões nas casas. Por isso a importância desse testemunho do ano 107 de Justino. Com isso estou dizendo que o sábado foi substituído pelos cristãos pelo domingo, embora numa perspectiva diferente. De igual modo, a Páscoa, cristão não tem que celebrar Páscoa, mas sim a ceia do Senhor, com simbolismos muito próprios e próximos da celebração dos judeus, mas os cristãos no mundo inteiro nunca foram chamados a celebrar a Páscoa do modo judeu, mas sempre quando se falava Páscoa, entendia-se ceia do Senhor. Penso que esses elementos são valiosos para entendermos esta celebração. Como eu disse, se Deus me permitir, vou continuar trazendo, portanto, aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esta magnífica ação de Jesus, que temos aqui chamado de recursos. Quando Jesus então celebra a Páscoa, ele diz: olha, celebrem essa Páscoa agora, isto é, a ceia, essa nova aliança, esse novo jeito de ser, em memória de mim. Essa memória nos traz a certeza que o Deus que agiu no Egito, o Deus que agiu em Jerusalém, ressuscitando Jesus Cristo, ainda age em nosso favor. Por isso que a celebração da ceia não tem um elemento, vamos chamar de místico. O pão continua pão, eu continuo sendo eu, você continua sendo você. Mas é um recurso que Jesus nos deu. É extraordinária esta ação de Jesus, porque ele sabia que nós iríamos nos reunir, e ele sabia que talvez nossas reuniões nos perdêssemos pelo caminho, mas nós nos reunimos em nome de Jesus. E a ceia nos lembra que nós somos a comunidade de Jesus, com tudo aquilo que isto representa. Vamos cantar então, e em seguida nós vamos